Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo, eu vou mostrar um app que eu desenvolvi para quem está se preparando para concursos, vestibulares ou qualquer prova que exige prática e estratégia. Se você gosta de estudar fazendo questões e acredita que esse é um caminho eficiente, assim como eu acredito, então fica comigo porque eu fiz esse app pensando nisso. Aqui você vai encontrar simulados personalizados com análise detalhada de desempenho, além de um módulo completo de aprendizado. A ideia é simples. Você começa pelas questões, identifica onde precisa melhorar e, a partir daí, acessa os conteúdos necessários para dominar o que é exigido nas questões. Mas, se você não quiser começar com as questões, você pode acessar o módulo de aprendizado do app, que eu vou mostrar daqui a pouco nesse vídeo. Vamos começar mostrando a tela inicial do app. A tela que está aparecendo agora é a tela inicial. É nela que os simulados são criados. Aqui você escolhe as disciplinas, os tópicos, a quantidade de questões por disciplina e o tempo do simulado. Eu fiz pensando em uma tela simples, intuitiva e rápida. Para exemplificar, eu vou montar um simulado para você ver como que funciona na prática. A primeira coisa que a gente tem que fazer é selecionar aqui as disciplinas. Aqui na primeira seção aqui da tela, que é a seção de disciplinas. Você pode escolher uma ou mais, tá? Dentre aí as disponíveis. E aí, se, por exemplo, eu clico aqui em português, tá? Quando eu clico na disciplina, aparece logo aqui abaixo, na seção de tópicos, todos os tópicos disponíveis aqui para serem testados. Então, ó, pode reparar aqui que na parte de português, você tem uma lista bastante extensa de tópicos aqui para serem testados, tá? Eu elaborei aqui essa lista analisando os assuntos que mais caem aqui nos vestibulares e nos concursos de um modo geral, tá? Então, como você pode ver, ficou uma lista aqui bem grande, bem completa aqui da parte de português, tá? E a partir daqui, dessa lista, você pode selecionar quantos tópicos você quiser. Então, aqui só para exemplificar, eu vou selecionar acentuação gráfica, vou selecionar compreensão e interpretação de texto, que é um tópico muito cobrado aí em praticamente todas as provas de português, aqui para os concursos, e vou escolher também flexão verbal, tá? Então escolhi isso aqui para português. Se você quiser escolher uma outra disciplina, você pode, tá? A qualquer momento. Então, se, por exemplo, além de português, eu também quiser fazer um simulado com matemática, eu clico aqui no botão de matemática, e aí, logo abaixo, aqui dos tópicos de português, vão aparecer os tópicos de matemática, tá? Então, eu vou escolher, por exemplo, aqui em matemática, análise combinatória, funções e álgebra. Então, escolhidas as disciplinas e seus tópicos, a gente tem que definir a quantidade de questões para cada disciplina. Por padrão, o app mostra 5 questões por disciplina, mas a gente pode mudar, tá? Você vem aqui no campo e pode fazer a alteração da quantidade de questões, tá? Você pode escolher entre 1 e 99. Qualquer número nesse intervalo. Então, por exemplo, eu vou escolher aqui 10 questões de português. Em matemática, eu vou também fazer a mesma coisa, escolher aqui 10 questões de matemática. Bom, feito isso, a gente escolhe aqui o tempo para fazer o simulado. Por padrão, vem aqui marcado 30 minutos, mas a gente também pode mudar, tá? Ele aceita qualquer intervalo entre 1 e 240 minutos. Então, eu vou escolher aqui, por exemplo, 60 minutos, tá? Então, como são 20 questões, vai dar aqui uma média de 3 minutos por questão. Então, dou aqui um OK. Bom, definidos aí todos esses parâmetros, a gente clica aqui no botão Gerar Simulado para gerar o simulado propriamente dito, tá? Aqui, depois que clicar nesse botão, ele vai aqui para a tela de questões, que é onde você vai efetivamente fazer aqui o simulado.
Essa é a tela de resolução das questões, onde o simulado é efetivamente feito. Ela segue um estilo minimalista, com foco total no conteúdo e sem distrações. Eu vou explicar aqui cada um dos componentes dela. Aqui, na parte de cima à esquerda, você vê o número da questão, uma seta aqui para voltar para a tela anterior, para a tela inicial. No lado direito, você vê um cronômetro com o tempo que falta para o simulado terminar. E aí no meio você tem um ícone que é usado para finalizar aqui o simulado, né? Quando você tiver terminado, você vai clicar nele para você de fato finalizar. Logo abaixo, você tem aí o enunciado da questão com as 5 alternativas logo abaixo. Aqui, na parte de baixo, você tem os botões anterior e próxima para você navegar para a questão anterior ou para a próxima questão. E aqui no meio você também tem um botão que ele abre aqui o menu de navegação aqui para as questões, né? Para você ir para a questão que você quiser, né? Sem precisar aqui ficar indo uma por uma aqui pelos botões aqui de navegação. Bom, aqui você, depois que você resolve aqui a questão, para você selecionar a alternativa correta, é só você clicar aqui na opção correspondente. Então, por exemplo, aqui para essa questão, eu vou escolher a letra C, tá? Feito isso, eu posso navegar aqui para a próxima, tá? Pode ser, como eu falei, tanto aqui pelos botões anterior e próxima, ou pelo menu aqui também de navegação. Tá? Como eu escolhi aqui português e matemática, as questões elas vão aparecendo aqui em ordem aleatória, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a questão 9 é uma questão de português, né? Como você está vendo aqui, tem o texto, e aqui o enunciado, e depois aqui as alternativas. A próxima questão é uma questão aqui de matemática, tá? Então, ela vai aqui aleatoriamente, né, mudando entre as disciplinas e entre os tópicos, tá? Então aqui uma outra de matemática, tá? Aqui já tem uma de português, uma outra de matemática, tá? Matemática de novo, tá? Uma de português e assim vai, tá? Mas aqui você sempre vai encontrar as questões das disciplinas que você selecionou, tá? E também dos tópicos. Todos os tópicos que você também selecionou, eles vão aparecer, tá? Então, basicamente, é assim que funciona essa tela aqui de questões. Eu vou aqui avançar, tá? Eu vou aqui já resolver aqui essas questões e vou finalizar aqui o simulado para vocês verem como que funciona depois a análise de desempenho. Bom, aqui eu terminei de resolver todas as 20 questões do simulado, tá? Agora eu vou finalizar para ir para a tela de desempenho. Então, para finalizar, eu vou clicar aqui nesse ícone que está aqui no meio da parte de cima da tela. Aí abre aqui esse pop-up para confirmar a finalização do simulado, tá? Então, eu vou clicar aqui em finalizar. Após aí a finalização, aparece a tela de desempenho, né, que está aparecendo aí agora. Bom, aqui você vê os resultados por disciplina, por tópico e por questão. Então, inicialmente aqui você tem as quantidades e os percentuais de acertos aqui por disciplina, né? Aqui tanto em formato de tabela quanto em formato aqui de gráfico de barras, tá? Indo aqui, rolando aqui a tela um pouco para baixo, a gente vê aqui o desempenho por tópico, né? Então, aqui dos 3 tópicos aqui de matemática, eu acertei tudo, né? Acertei aqui a prova inteira de matemática, todas as questões, então todos os tópicos aqui estão com 100%. Aqui no caso de português, o desempenho já não foi tão bom assim, tá? Então, por exemplo, aqui na parte de compreensão e interpretação de texto, eu não acertei nenhuma questão, tá? Acertei aqui
67%, né, ou aproximadamente aí 2/3 das questões de flexão verbal e de acentuação gráfica, tá? Aqui do lado aqui de cada tópico, você está vendo aí o botão estudar, tá? Esse botão ele vai dar acesso à tela aqui de conteúdo do app, tá? Que eu vou explorar ela com detalhes mais para frente aqui no vídeo. Descendo aqui um pouquinho mais, você também consegue ver o desempenho por questão, tá? Então, aí em verde estão as questões que foram corretamente respondidas e em vermelho as que tiveram respostas incorretas, tá? Aí questão por questão. Aqui eu posso, por exemplo, clicar aqui numa questão qualquer, né? Eu vou clicar aqui, por exemplo, em uma das questões que eu errei, aqui na questão 6, tá? Que aqui ela abre aqui a tela do simulado, aquela tela que a gente já viu, e aqui ele mostra a alternativa correta, que está em verde, e a minha alternativa errada, que fica aqui em vermelho. Então, eu escolhi a alternativa D, que estava errada, e a alternativa correta era a alternativa A. Aqui embaixo aparece um botão para você ver a justificativa da alternativa correta. Então, eu vou clicar aqui nele para vocês verem o que acontece. Então, clicando aqui nesse botão, ele te dá aqui um texto com a explicação, justificando porque a alternativa está correta, tá? Então isso aqui é um recurso bastante útil aqui no processo de aprendizado, né? Que eu acredito que, né, resolver questões, né, é uma das formas mais eficientes para se preparar aqui para as provas. E você vendo porque você errou, isso é uma ferramenta bastante interessante, né? Uma ferramenta aí muito boa para ajudar aqui na evolução nos estudos, aqui na preparação. E aqui logo embaixo também tem um botão ver tópico relacionado, que ele direciona aqui para o módulo de aprendizado do app, que eu vou falar daqui a pouco, tá? Então, deixa eu voltar aqui, tá? Então, com isso, a gente conclui aqui a parte da tela de desempenho do app. Esse app também armazena todo histórico de simulados que foram feitos, tá? Basta aí clicar no botão histórico, aí da barra de navegação na parte inferior da tela, tá? Então, eu estou nessa parte do histórico agora, tá? Então, aqui a gente consegue acessar todo o histórico de simulados que foram feitos, tá? Então eu tô aqui fazendo aqui a navegação, tá? Eu criei aqui alguns simulados, criei e fiz alguns simulados aqui para exemplificar como que funciona, tá? Que tá aparecendo aí na tela agora. E aqui você pode abrir qualquer simulado, revisar as questões, ver justificativas e também aqui gerar uma análise, tá? Uma análise aqui mais qualitativa aqui de desempenho, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o último simulado aqui que eu fiz, tá? Esse que eu acabei aqui de mostrar. Eu posso aqui rever o desempenho, tá vendo? Então, aquela mesma tela que apareceu após a finalização do simulado, ela é exibida aqui na tela, tá? Eu posso também fazer a revisão, questão por questão, tá? Então ele volta aqui para essa tela, então eu posso ver aqui questão por questão, consultar a justificativa, tá? Posso navegar aqui do mesmo jeito que eu navego lá enquanto eu estou aqui fazendo o simulado. Posso ir tanto pelos botões anterior e próxima, ou posso utilizar aqui também o menu aqui de navegação por questões, que ele inclusive é até prático, né? Porque além dele mostrar todas as questões, ele também fica aqui sinalizado, né, em verde e em vermelho, as questões que foram acertadas, as que foram erradas, tá? Então eu posso utilizar aqui também para poder fazer a navegação, tá? Bom, eu também tenho a opção aqui de apagar o simulado, tá? Basta clicar aqui nesse ícone aqui da lixeira, ele tem aqui uma pop-up de confirmação, então você pode excluir se você quiser, tá? Então nesse caso eu não vou excluir, tá? Vou deixar como tá.
Bom, um outro recurso aqui bastante interessante é o recurso aqui de análise de simulados. Enquanto na tela de desempenho você tem uma análise quantitativa, a análise ela vai ser um recurso mais de uma análise mais qualitativa, né, do desempenho no simulado. Então, eu vou clicar aqui para vocês verem o que acontece. Então, eu vou clicar aqui no botão Análise. Então, ele fica aqui pensando um pouquinho, tá? Enquanto está aqui fazendo a geração da análise, né? Essa geração aqui, ela demora um pouquinho mais porque o simulado vai ter que ser analisado como um todo, tá? Questão por questão. Então, aqui você encontra um texto, né? Que tá aqui falando sobre o seu desempenho no simulado. Né? Ele dá aqui uma análise mais geral, depois ele mostra aqui os pontos fortes, os pontos fracos, né? E vai aqui comentando o que você fez como um todo, e depois aqui ele geralmente dá aqui sugestões, né? Para que você consiga melhorar aqui no que você errou, né? De forma a evoluir constantemente aí nos seus estudos, tá? Então esse aqui é um recurso bem interessante aqui do app também, tá? Você também pode acessar a hora que você quiser, tá? Isso aqui vai ficar guardado aqui na parte do histórico. Agora eu vou mostrar o módulo de aprendizado do app, que é onde os conteúdos das disciplinas que são oferecidas podem ser estudados. Para isso, eu venho aqui na barra de navegação inferior e aciono o ícone aprendizado. Feito isso, abre essa tela que mostra as 6 disciplinas que, por enquanto, estão sendo oferecidas pelo app, tá? Eu tenho aqui a intenção de oferecer muito mais, tá? Ao longo do tempo, mas por enquanto aqui tem essas 6. E aí, quando você clica em qualquer uma dessas disciplinas aqui, então, por exemplo, eu vou clicar em português, tá? Aí aparece essa outra tela que contém todos os tópicos que são disponibilizados lá na tela inicial, tá? Para elaboração dos simulados. Todos os tópicos de todas as disciplinas que aparecem lá estão aqui, tá? Conforme vocês estão vendo aí na tela. Bom, e aí, para facilitar e para organizar melhor aqui o estudo, cada um desses tópicos eu dividi em subtópicos, tá? Isso aqui para deixar a coisa com uma organização melhor, para facilitar, para ficar mais didático. Então, por exemplo, eu vou escolher aqui um tópico aqui para a gente olhar. Então, por exemplo, aqui, crase. Eu vou entrar em crase. O tópico crase, ele é dividido em 3 subtópicos, né? No caso aqui, uso obrigatório, uso facultativo e uso proibido, tá? Esse padrão ele é utilizado para todos os tópicos de todas as disciplinas, né? Alguns tópicos têm mais subtópicos e outros menos, aí dependendo da complexidade de cada um dos tópicos, tá? E aí, por exemplo, eu venho aqui em uso obrigatório. Tá? Quando eu venho aqui em uso obrigatório, aparece essa tela. Tá? Que essa tela aqui ela é bem extensa, então eu vou mostrar ela aqui aos poucos. Então, essa tela tem 2 grandes seções. Tá? Tem essa seção visão geral, né? Que ela aborda aqui o conteúdo aqui a um nível um pouco mais básico, né? A gente, até a título de introdução a gente pode colocar assim, né? Para que você tenha aqui de fato uma visão geral, né? Para você ter aqui um primeiro contato com o conteúdo que está sendo aqui estudado. Então, sempre vai aparecer aqui em cima aqui da tela esse quadrinho que vai ter aqui uma definição, uma visão geral, alguma coisa do tipo, né? Bem introdutório. Depois, aqui para algumas disciplinas, tem aqui um mapa mental, né? Que está aparecendo aqui embaixo aqui na tela, que você pode depois clicar que ele expande, tá? Para ver melhor aqui os detalhes dele. Isso aqui é para ajudar, para facilitar aqui o estudo do conteúdo. Abaixo, a gente está vendo aqui que tem os conceitos-chave,
né? Conforme está aparecendo aí na tela. Tem o passo a passo, tá? Na hora de você resolver as questões, que é uma coisa que facilita, né? Que ajuda aqui a solucionar as questões aqui desse conteúdo, tá? Tem aqui alguns exemplos práticos, né? Que está aparecendo aí na tela. Alguns exemplos de erros comuns, tá? Algumas conexões com outras matérias. Isso aqui, como eu falei, tá? É uma parte mais básica aqui dessa parte de conteúdo. Mas aqui embaixo a gente tem uma tutoria avançada, tá? Isso aqui é para servir como um aprofundamento aqui dessa parte da visão geral. Então, aqui nessa tutoria avançada, a gente tem a explicação aprofundada, exemplos adicionais, questões comentadas, revisão rápida e analogias úteis. Então, se eu for aqui, por exemplo, na explicação aprofundada, tá? Quando você vem aqui na explicação aprofundada, eu estou simplesmente aqui pegando, tá, o conteúdo que foi exposto de uma forma um pouco mais básica aqui na seção de visão geral e vou aprofundar, tá? Isso aqui serve até como um complemento do que foi visto aqui na seção anterior, tá? Então você pode ver que ele tem muito mais texto, né? Que a ideia aqui de fato é aprofundar, tá? É um conteúdo aqui que é um pouco mais denso, é um conteúdo mais completo, né? Por isso que é uma tutoria avançada. Isso aqui é uma explicação de fato mais aprofundada, né, para você entender melhor, para você mergulhar de fato aqui no conteúdo, tá? Isso aqui é uma coisa que ajuda bastante, tá? Então tá tudo aqui, tá? Tem, como que nem eu falei, isso aqui é serve como complemento e como aprofundamento da parte lá da visão geral. É uma coisa que eu projetei aqui para ser bem completo mesmo, tá? Bom, abaixo aqui a gente tem os exemplos adicionais, né? Que a gente sabe que é sempre bom, né? Depois da gente ter contato com conteúdo qualquer, a gente vê exemplos, né? Para ajudar a fixar aqui as ideias que foram passadas, tá? Então, eu vou clicar aqui na parte dos exemplos adicionais, né? Então, ó, ele sempre vai dar aqui essa estrutura. Ele vai dar alguns exemplos, né? Com essa estrutura, exemplo, embaixo, explicação, né? Que é o que está aparecendo aqui, tá? Logo abaixo, a gente tem aqui questões comentadas, tá? Como a ideia aqui é preparar para provas de um modo geral, nada melhor, né, do que a gente ver aqui questões comentadas. A gente vê aqui questões desses assuntos que caem, né, com o gabarito e com a explicação, né, que é o que está aparecendo aqui na tela, né? Uma coisa que também é um recurso que ajuda bastante, tá? Isso aqui é para você ter um aprendizado bem completo mesmo. Abaixo aqui das questões comentadas, a gente tem a revisão rápida, tá? Então eu vou clicar aqui. Então, na parte aqui da revisão rápida, ele normalmente vai mostrar aqui alguns pontos chaves, né? De forma que a gente rever de uma maneira rápida aqui tudo o que foi visto aqui, tanto na visão geral quanto na tutoria avançada, tá? Isso aqui é uma coisa que é para servir aqui como uma consulta rápida, digamos assim, né, que ele não é tão extenso quanto aqui a parte da explicação aprofundada, né? Então vai ter aqui exemplo aqui também de erros comuns, aqui um resuminho final, tá? Para a gente ver como que esse conteúdo é aplicado. E por fim, aqui nessa tela de conteúdo, a gente tem a parte das analogias úteis, tá? Que aqui nessa parte a gente simplesmente pega aqui o que foi visto e faz analogias, né? Analogias com coisas que a gente vê no dia a dia, né? Analogia com coisas que são familiares aí pra gente de um modo geral, tá? Então, tem aqui a parte de analogia, que é uma coisa que também que eu acho que ajuda bastante, tá? Uma coisa que particularmente me ajuda muito a estudar, por isso que eu resolvi colocar aqui no app também, tá? Então, com isso, a gente conclui aqui a parte do módulo de aprendizado, tá? Isso aqui está tudo disponível aqui para uso, tá? A hora que você quiser, quando você quiser, né? Então, com isso aqui a gente vê a parte do conteúdo. Agora, vamos olhar aqui uma última parte aqui do app, que é a tela de perfil. Para acessar a tela de perfil, eu aciono o ícone que fica aqui à direita na barra de navegação inferior. Então, quando
aparece a tela de perfil, ela mostra algumas informações úteis, tá, sobre aqui o uso do app. Então, começa aí com esse quadro de resumo geral, que ele mostra o progresso médio no conteúdo, ou seja, qual que foi o percentual acessado aqui de todos os conteúdos do app. Depois, ele mostra aqui um resumo do desempenho, que contém a quantidade de simulados realizados, a quantidade de questões respondidas nesses simulados e a taxa de acertos. Logo aqui abaixo, aparece um quadro que mostra o progresso no aprendizado, né, que mostra o percentual aqui de conteúdos, de subtópicos acessados em cada uma das disciplinas, tá? Que está aparecendo aí agora. Logo abaixo, a gente vê aqui a parte dos assuntos mais acessados, que mostra os 3 assuntos mais acessados de cada uma aqui das disciplinas. Então, por exemplo, aqui, em português, eu fiz aqui 15 acessos aqui para substantivo, 14 aqui nos porquês e 14 em fonemas, letras e dífonos, tá? Então a mesma coisa ele vai fazendo aqui também para as demais disciplinas, né? Que é o que está aparecendo agora aí na tela. Abaixo desse quadro, a gente tem aqui o mapa de tópicos, tá? Que ele mostra um farol, né? Que fica aqui em vermelho, amarelo ou verde, aqui conforme o percentual de acertos aqui nos simulados aqui dos assuntos que foram testados, tá? Então, por exemplo, aqui aqui no meu caso, a gente tem aqui uma parte que são os tópicos críticos, ou seja, aqueles tópicos que tiveram um índice de acertos muito baixos. Tá? Então, por exemplo, aqui, eu tenho aqui em português, compreensão e interpretação de texto e pontuação não tiveram acertos, né? Então aqui está marcado como crítico, tá? 0% de acertos. Assim como também tem outros tópicos em raciocínio lógico e também em inglês, tá? Que estão críticos porque eu não acertei nenhuma questão desses tópicos aqui nos simulados, tá? Logo aqui embaixo, a gente tem aqui os tópicos em progresso, tá? Aqui ele mostra aqueles tópicos que tiveram um índice de acerto entre 50% e 70%. Então, aqui com tudo que eu já fiz, eu tenho que, em matemática, em análise combinatória, né, eu tenho aqui esse amarelo, porque eu acertei aqui 66,7% das questões desse conteúdo. E, por fim, aqui nesse mapa tem os tópicos dominados, né? Ou seja, os tópicos que eu acertei aqui, mais de 70% das questões dos simulados, né? Então aqui tem um exemplo aqui de, por exemplo, em matemática, acertei 100% em álgebra, em funções, potências e raízes, aritmética básica, tá? Mesma coisa aqui acontece em português com ortografia, com crase, aí também aqui com acentuação gráfica e flexão verbal, estou com índice de acerto acima de 70%, né? Então ele vai mostrando aqui esse mapa, esse farol, né? De acordo com o índice de acertos aqui em cada tópico. E aí, aqui embaixo, tá? Ele mostra aqui as informações sobre o app, ele mostra aqui a versão atual do app e a política de privacidade, tá? Então é isso aqui que a tela de perfil mostra. Então esse é o app que eu queria apresentar hoje para vocês. E ele já está disponível lá na Play Store. Pode ser baixado gratuitamente e o link para download tá lá na descrição do vídeo. Você pode baixar com tranquilidade, tá? Porque esse app ele já foi avaliado e aprovado pelo Google para estar disponível lá na loja, tá? Lá na Play Store. E se você está estudando para concursos ou para provas de um modo geral, eu tenho certeza de que ele vai te ajudar bastante. Em caso de dúvidas, críticas ou sugestões, pode ficar à vontade para utilizar aí a área dos comentários, tá? Então, obrigado por assistir. Se você gostou, eu vou pedir para você deixar aí o seu like e se inscrever no canal. Bons estudos e até o próximo vídeo. Valeu!